Às vezes as pessoas entram com o e-mail de um pai, da mãe, de uma outra pessoa, né? A gente sabe isso. Por isso que eu sempre pergunto, eu nunca simplesmente tiro alguém da sala, eu sempre pergunto quem é a pessoa, né? Porque às vezes é algum aluno mesmo que não conseguiu entrar com o seu e-mail e entra com o e-mail de algum parente. Tá? Mas se vocês realmente perceberem que tem uma pessoa estranha que entrou na sala sem o senhor se dar conta, vocês realmente podem me avisar o senhor, tá? Que o senhor dá um jeitinho aqui. Tá? Vamos adiante então. Deixa eu ir lá para o nosso livro. Então, vocês estão enxergando a minha tela? Você tem que responder para mim que não estou vendo vocês. Sim. Tá? Então, só recapitulando. América do Norte. Ok, então. América do Norte e Central. Nós temos na porção oeste do continente, então, as Montanhas Rochosas. Tá? E aqui na América Central é a Serra Madre, que a gente chama, né? Não é Montanhas Rochosas, é Serra Madre. Aqui, ó, que pega, vem do México e ela vai indo ao sul, então, ali até quase ali o Panamá. Tá? E aí depois nós temos na América do Sul, então, a famosíssima Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, só que mais um pouquinho região sul, aqui a gente tem o tal do deserto do Atacama, que é um deserto bem importante da América do Sul, tá? E a gente tem aqui alguns das montanhas mais altas do mundo, ó, como os Orros del Salado, tá? E o Monte Aconcagua. Se eu não me engano, o Aconcagua, eu acho que é até o segundo ou terceiro a maior montanha do mundo. E veja que legal, ó, ela fica nesse lugar aqui, ó. Não é assim tão longe de Porto Alegre, ó. Porto Alegre tá aqui, ó. Então, para quem aí, algum de vocês queira um dia fazer uma escalada de montanhas, virar um alpinista, já sabe por onde começar, tá? Então a gente tem essa formação de relevo bem importante, que aparece, ó, o pessoal lá nos Andes mesmo, ó, para ver que a região é bem montanhosa, ó, tá? Vamos adiante. Eu só estou recapitulando, né, gente, porque na verdade eu quero avançar um pouquinho hoje ainda, tá? A gente viu também esse videozinho, né? A gente viu que o nosso continente sul-americano ele é muito rico em águas, tanto que nesse mapa aqui a gente pode perceber, então, os dois maiores aquíferos do mundo ficam aqui na América do Sul. Então, o aquífero Guarani, que veja bem, o aquífero Guarani, ele chega praticamente aqui em Porto Alegre, ó. Tá? Ele é muito grande, esse aquífero. E o aquífero, então, o maior do mundo, que é o aquífero da Grande Amazônia, né? Que ele pega, assim, uma boa parte da região amazônica e o rio Amazonas corre em cima dele. Aí um pouquinho da água do rio Amazonas infiltra e encharca o subsolo de toda essa região aqui, ó. Isso é bem interessante. Nesse mapa nós temos então a imagem das três maiores bacias hidrográficas do continente sul-americano. Então nós temos a bacia do Orinoco, né? Lá no norte no norte da América do Sul, né? Pega ali a Venezuela, tá? Principalmente, nós temos a bacia do Amazonas, que daí pega outros, além do Brasil, pega outros países também, como o Peru e a Bolívia, um pedaço. E a gente tem aqui também, então, a bacia do Prata, então, que pega uma parte do Brasil, do Paraguai e uma parte da Argentina, tá? Uma parte da Bolívia também. Tá? As três maiores bacias hidrográficas do continente sul-americano. Vimos também que a América do Sul possui um rio de nuvens, né? Esse rio de nuvens, então, ele joga a umidade do mar para dentro da região amazônica, que é o que abastece de umidade a região da floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica ela é super encharcada, né? Chove todos os dias, é tudo banhado, assim, é tudo, né, o solo é sempre encharcado, é tudo muito alagadiço, né, na Amazônia.
tá? Lembrando disso. E essa umidade que entra continente adentro e passa pela Amazônia, os ventos também empurram ela mais para o sul. E ela pode trazer chuvas tanto para a região sudeste aqui, como São Paulo, nordeste também a Bahia, mas também para a região mais sul aqui, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, até Buenos Aires, ó, na Argentina, tá? Isso a umidade vindo da Amazônia. Vimos o clima. O senhor está só recapitulando, tá? Isso aí a gente já viu, né, gente? Vimos os tipos climáticos aí, né? Então, o continente americano possui vários tipos climáticos. Na verdade, quase, né? Não todos, mas quase todos os climas da Terra estão presentes nas Américas em um lugar ou outro. Então a gente tem a região equatorial, que é mais ou menos nessa linha onde eu estou passando o mouse, é onde passa o Equador, ó. Só que aqui nesse mapa não está aparecendo, eu acho um pouco ruim isso. Tinha que aparecer mapa climático, tem que aparecer o Equador e os trópicos para nos dar referência, e os círculos polares também. Mas aqui não aparece, ó. Mas a linha do Equador fica mais ou menos nessa altura aqui. Então a gente vê que nessa linha do Equador já fica a floresta equatorial, que é mais quente. Ao redor dela, então, as florestas tropicais, que também são quentes, mas não tanto, né? E aí, a partir do Equador, a gente vai tendo os mais variados climas. Então, conforme a gente tem essa lista aqui. E aí, mais perto dos polos, como eu falei, principalmente aqui, ó, nessa região de roxo, ou em azul, nas regiões montanhosas, a gente tem as regiões mais frias, então. Tá? Deixa eu abrir ali pro rapaz entrar. Voltar lá. Tá, vamos voltar lá, demora um pouquinho. Assim como climas, temos muitas formas vegetais, tá? Muita formação de vegetação, tá? Como vocês podem ver aqui. Então a gente tem desde a floresta tropical, cadê ela aqui? Aqui. Floresta tropical e equatorial, a gente tem também em verde mais escuro, tá? E a gente vai ter estepes e pradarias, tá? E savanas também, né? Que é mais parecido com campos, né? As savanas, temos a floresta boreal de coníferas na região norte, né? Da América do Norte, né? Principalmente o norte dos Estados Unidos, o norte do Canadá. E a tundra lá no Ártico, né? Aqui pega o Alasca e todo o norte do Canadá, essa região aqui. Então existe a formação da vegetação chamada tundra, que ela é uma vegetação só de musgos. É um lugar que tu vai lá, tu não vê folhagens, tu não vê árvores, né? Tu só vê esses musgos crescendo nas rochas e no solo, tá? E a gente encerrou, então, essa parte vendo aqui um pouquinho do aproveitamento, né? Cada paisagem vegetal oferece para o ser humano, então, recursos e oferece para o ser humano uma possibilidade de aproveitamento desses recursos, então, tá? Vamos adiante. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de população, tá, pessoal? Então, lembrando que quando a gente fala em demografia, a gente fala em população, tá? Então, tudo aquilo que é demográfico é relativo à população, tá? Aspectos populacionais, tá? Então, a gente vai ver alguns desses aspectos, tá? Então, a gente já de cara percebe aqui, ó, o território americano é ocupado de forma desigual ou de forma irregular por 1 bilhão de habitantes. Então, desde lá do Canadá, Estados Unidos, México, América Central e América do Sul, Brasil, Argentina, todos os países da América juntos
possuem, então, somados mais ou menos 1 bilhão de habitantes. Tá? Isso é muita gente. Tá? E vamos lembrar também que desse 1 bilhão, a maior parte das pessoas estão nas áreas litorâneas. Então, o povoamento das Américas começou pelo litoral e isso se reflete até hoje. Tá? Vou deixar isso claro para vocês. Então, os índices mais altos de concentração são encontrados na porção leste. A porção leste é essa daqui, ó. Veja bem, ó. Que é o lado do Atlântico, onde tem o Oceano Atlântico, tá? É a porção leste. Então, toda a costa das Américas, ó, que faz costa com o Oceano Atlântico, é a região mais povoada. Não que o outro lado não tenha muita gente vivendo também. Tem. Mas o lado Atlântico, o lado leste do continente, ele é mais cheio de pessoas, tá? Mais povoado. Aí nós temos também algumas regiões, né, que tem poucas pessoas morando. Ao contrário, nós temos regiões do continente com pouquíssimas pessoas vivendo. Essas regiões, então, são as regiões polares, né, mais no extremo norte ou no extremo sul do continente, tá? Ou também as regiões desérticas, né, a gente tem alguns desertos, como já foi dito, e nas regiões da floresta equatorial, a floresta amazônica, ela também é uma região de vazio demográfico, vive muita gente lá, mas não tanto, obviamente, quanto na região sudeste do Brasil, por exemplo. Deixa eu apertar o botão aqui. Tá todo mundo ouvindo, gente? Agora tô olhando para vocês. Tá? Sim. Então tá bom. O senhor vai avançar um pouquinho para não perder tempo. Na verdade, o tempo corre muito rápido. Então vamos adiante. Então esse mapa aqui ele é bem importante, ó. Quanto maior mais escuro, perdão, quanto mais escuro é a cor aqui, do amarelo clarinho para o marrom escuro, mais pessoas vivem por quilômetro quadrado. Maior é a densidade de pessoas. Vivem muitas pessoas num espaço menor, né? Então a gente percebe, olha que interessante, assim, que a cidade do México aqui, ó, que o México e a região da cidade do México é super populosa, ó. A gente sabe que a cidade do México, ela é hoje a cidade mais populosa do mundo, tá? Então vivem aí muitos milhões de habitantes. Aqui Nova York também, ó, a famosa Nova York. Bem escurecido também, né? Isso nos mostra que vivem milhões de pessoas lá. E outro lugar escurecido também, olha aqui que interessante, fica no Brasil, então, nessa região aqui que pega o Rio e São Paulo, ó. Que todo mundo sabe que São Paulo, assim como a cidade do México e assim como a cidade de Nova York, estão entre as maiores cidades do mundo. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, tá? Então São Paulo ajuda o continente americano no sentido de ter muita população na costa leste do continente, onde é banhado pelo Oceano Atlântico. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o crescimento demográfico. Como é que as pessoas estão se multiplicando nessas sociedades aí, então, tá? A gente sabe que cada país possui um ritmo de crescimento demográfico, tá? Isso acontece de acordo com as condições socioeconômicas dessa população. Existem países mais desenvolvidos que as famílias têm um melhor controle de natalidade, né? Um melhor controle, melhor planejamento familiar. Alguns países, então, as mulheres têm fácil acesso às farmácias, fácil acesso a médicos, fácil acesso a remédios, né? Como, por exemplo,
a pílula contraceptiva, né? Então essas coisas, essas ferramentas, elas ajudam então as pessoas a fazerem um planejamento familiar. Mas nem todo país tem isso. Então, assim, os países que não possuem isso, eles vão ter um ritmo de crescimento demográfico maior do que outros, tá? Então a gente já sabe aqui, ó, de cara, que a América anglo-saxônica, que é a América composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá, ela é uma América mais desenvolvida, essas são países mais desenvolvidos. Então lá o ritmo de crescimento demográfico é um pouco menor, né, em função do controle maior do planejamento familiar. Já na América Latina, tá, a gente vai ter uma outra situação, né? A América Latina a gente sabe que são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, são países mais pobres, e a população da América Latina tem mais dificuldade de acessar saúde, médicos, farmácias, remédios, né? Educação. A educação também é muito importante para o planejamento familiar. Não basta ter médico se a pessoa depois não tem instrução para saber se organizar, para poder tomar remédio, para poder se tratar, né? E aí fazer o planejamento familiar também, tá? Então a gente sabe assim, ó, que existe duas no aspecto do crescimento populacional, do crescimento demográfico. Então a gente tem mais ou menos duas Américas, a anglo-saxônica e a latina. E na anglo-saxônica o controle de natalidade, o planejamento familiar, ele é muito maior. Na América Latina a gente sabe então que as pessoas não têm acessos e isso então vai fazer uma taxa de natalidade ser alta, tá? Além disso, né, a gente já sabe, já falei disso agora há pouco também, que a América como um todo, ela é um continente bem desigual, tá? Inclusive nos aspectos socioeconômicos, né? No que diz respeito ao índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano, então, ele vai considerar alguns aspectos, como, por exemplo, qual é a renda dessa população, qual é o acesso à educação que essa população tem, tá? Vai avaliar algumas taxas também, né? De natalidade, de mortalidade. E aí eles vão dizer se o país é mais ou menos desenvolvido, se os dados forem melhores ou piores, né? Dependendo da realidade. Tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos ver. Das Américas, então, eu só não tenho certeza. Deixa eu ver uma coisinha aqui dessa tabela aqui. Tá, então essa tabela aqui é só países da América Latina, tá? Isso que eu queria confirmar. Não vai aparecer aqui nem o Canadá, nem os Estados Unidos, tá? Então olha que interessante. Dos países da América Latina, o Chile é o país que tem o índice de desenvolvimento humano mais elevado. Ou seja, da América Latina, o Chile é o país onde essa população tem a melhor qualidade de vida, tá? Eles são considerados o país com a maior qualidade de vida. Depois do Chile vem a Argentina, tá? O Brasil, vamos ver. O Brasil está aqui em sexta posição, tá? Sexta posição. O Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo. O Haiti parece no último lugar aqui, ó. Bem severa, bem complicada mesmo a situação do Haiti, tá? A gente tá vendo a independência do Haiti em história. Gente, o senhor mostrou pra gente um vídeo de como é os negócios lá, de um haitiano sofrendo preconceito aqui no Brasil, com um cara lá.
Que legal saber disso. Olha como fecha os conteúdos às vezes. O Haiti é um país muito pobre. Não é à toa que essas pessoas saíram de lá muitas vezes e tentam a vida aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, inclusive. E eu penso que essas pessoas precisam de ajuda. Eu não sei se vocês já eram nascidos, mas há uns anos atrás houve um terremoto no Haiti que foi devastador. Acho que foi o terremoto mais devastador do século XXI, desde que entrou os anos 2000. Eu acho, né? Tô chutando. Não tenho certeza. Foi em 2010. Oi? Foi em 2010. 2010, né? A gente tá vendo em geografia, o senhor falou bastante. Isso mesmo. Então, o Haiti sofreu esse terremoto devastador que piorou ainda mais a situação daquele povo que já era muito sofrido. Tá? Já era um povo muito sofrido. Deixa eu voltar aqui pro meu livro para mim ter o meu roteiro. Senão o senhor também se perde. Vocês acham que o senhor sabe tudo, assim, de cabeça, de cor e salteado? Negativo. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem outro aspecto, né, para compreendermos sobre o continente americano, que é o acesso à saúde. Então, né, a saúde pública, então, ela é bem debilitada nos mais variados países, principalmente da América Latina. É claro que são os países com maiores problemas socioeconômicos, né? Então, são os países que vão ter aí mais problemas, né, com relação à saúde pública, né? Então, assim, são poucos hospitais, são hospitais construídos com uma infraestrutura precária, tá? Os governos investem pouco em saúde pública, tá? E a gente vê isso agora, então, mais do que nunca, nós estamos em meio à pandemia, e o Brasil, que aliás, vejam bem, não é o país mais pobre das Américas, pelo contrário, ele é um dos países mais ricos. Depois, veja bem, depois dos Estados Unidos e do Canadá, o Brasil é o país mais rico das Américas, tá? E tem vários outros países aí. E aí a gente fica assim, né? Pô, olha a situação que a gente está vivendo no meio dessa pandemia, né? A desorganização e a precariedade, né, dos nossos recursos, né, de saúde. Então isso daí vai causar muitas consequências para essas populações, né, gente, inclusive para nossa, tá? Vai reduzir a expectativa de vida das pessoas, né? As pessoas vão morrer mais cedo, como está acontecendo agora na pandemia. Todos os dias a gente vê no jornal milhares de pessoas morrendo porque o sistema de saúde não se preparou e nem está fazendo a preparação adequada para a pandemia. As pessoas estão morrendo. E a mortalidade infantil também, ela se eleva, né? Vários problemas, vários indicadores pioram com a baixa qualidade na saúde, né? Crianças vão morrendo, né, na primeira infância, né? Então, até isso a gente tem que agradecer, tá, gente? Isso é verdade, ó, que nós estamos vivos, a gente às vezes reclama que tá aqui, que saco, né? Alguns de vocês, que saco, tem que fazer aula agora essa hora da manhã, ficar na frente do computador. Mas, gente, nós somos privilegiados, a gente, né? Até o nosso nascimento a gente pode, né? Até nascer, existir, ter saúde, estar aqui, né? Isso, a gente tem essa oportunidade, então a gente não pode, né? Tem pessoas aí no mundo afora que vivem uma situação de pobreza tão grave que às vezes as crianças nem sobrevivem, não chegam nem na adolescência, isso é sério. As crianças pegam doenças ainda pequenininhas e as doenças são sérias, né? Quantos aqui nunca se atacaram da asma no inverno, né? Tô mentindo? Muitos, né? Tem bronquite? Pois é, muitos, não todos, alguns não têm, mas muitos têm bronquite, têm asma, né? Muitos precisam da bombinha no inverno. Alguns, eu não sei se é o caso de vocês, mas às vezes tem crianças que nascem, já nascem com diabetes,
por exemplo, né? Com vários problemas. E se essas crianças não têm acesso à saúde, né, elas acabam morrendo, ainda criancinhas, tá? Então tá aí também a importância de nós termos aí um acesso à saúde adequado, de qualidade. Aqui até aparece uma foto bem feia, essa foto, né, com pessoas no chão, num hospital em La Paz, na Bolívia. Olha que cena decadente, né? O sofrimento da pessoa já está doente e tem que ficar tirada no chão, com parentes, pessoas em volta ali cuidando. Olha que coisa, situação horrível. Aqui a gente vê também a taxa de mortalidade e expectativa de vida de alguns países, ó. Tá? Então aqui, ó. Olha isso que eu vou mostrar para vocês. No Canadá, apenas 5%, tá, das crianças que nascem morrem, tá, antes dos 5 anos de idade, tá? 5%. Olha o Haiti, que não tem acesso à saúde, que tem aquela situação bem complicada. 69% das crianças morrem antes dos 5 anos de idade, tá? A expectativa de vida, vamos ver também, vamos comparar o Canadá com o Haiti, ó. A expectativa de vida do Canadá é de 82 anos. Então as pessoas costumam chegar perto dos 80, por volta dos 80 anos é que uma pessoa vai morrer no Canadá, porque ela tem saúde lá. No Haiti, as pessoas morrem com 63 anos de idade, ó. É bem menos, tá? O Brasil tá com 74 anos, a expectativa de vida do Brasil melhorou um pouquinho. Cuba tem uma expectativa de vida melhor ainda. O Chile também, ó. Lembram que o Chile era o país com melhor qualidade de vida? Tá aqui, ó. Melhor que os Estados Unidos até, ó. As pessoas vivem mais tempo no Chile do que nos Estados Unidos. Tá? Aí nós temos as pirâmides. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma coisinha. Que nosso tempo não, ele tá acabando, né? E eu acho que eu vou, gurizada, eu tenho uma coisa para falar para vocês antes de terminar a aula. E faltou só um pedacinho do conteúdo aqui, ó, da parte da população, que é a estrutura etária. Vamos combinar o seguinte, ó. Esse pedacinho, eu acho que eu fiquei muito tempo recapitulando, né? As aulas anteriores, e aí faltou esse pedacinho. Esse pedacinho eu vou passar para vocês, então, na próxima aula, junto com a parte da economia, tá? Eu quero falar com vocês um pouquinho, eu vou fechar aqui. Tá? O SOR aplicou, tá? Quero avisar vocês. Eu vou parar de apresentar, só para a gente poder conversar esses minutinhos. O SOR criou para vocês, então, uma atividade de Google Formulários, tá? A gente não utilizou essa ferramenta ainda, pelo menos não juntos, né? Eu acho que alguns professores talvez já trabalharam com vocês atividades assim, né? Já estão dizendo que sim, então tá bom. E aí eu resolvi experimentar com vocês e eu criei uma atividade, tá? Essa atividade já está aberta a partir de hoje, então, no LMS, tá? E ela vai, perdão, e ela vai tratar, então, desses dois conteúdos, então, da América, tá? Os dois primeiros que a gente viu, tá? Deixa eu achar aqui. Tá aqui, isso. Então, ela vai tratar desses dois primeiros conteúdos que a gente viu a respeito do continente americano, então, tá? Ela é um pouquinho difícil, ela não é uma atividade tão fácil de fazer, tá? Não é assim, sentei ali, fiz um desenho e deu, tá pronto. Não. Elas são perguntas um pouco mais complexas, então, assim, ela vai exigir um pouquinho mais de vocês. E é por isso que eu tô fazendo essa atividade assim, porque eu quero mesmo ver vocês
assim, se puxando um pouquinho mais esse trimestre, tá? Para desenvolver as atividades, né? No trimestre passado aconteceu muito também uma situação complicada, que é assim muita cola, muita cópia, alunos mandando a mesma atividade um do outro, tá? Então assim, eu tive muitas situações desse tipo que eu estou tentando criar uma maneira de evitar então esse tipo de situação, tá? Estou tentando achar aqui. Professor, é sobre a regionalização da América e aspectos naturais. Isso. Tu achou ela já? O Tu quê? encont... tu Não, é encont... que os dois passou. Ah, Na sim. moderna? É na moderna. Isso, eu tô tentando encontrar aqui no LMS, eu já postei essa atividade, eu não tô achando ela. Mas assim, ó, não se preocupem, tá? Ah, que estranho. Ela sumiu. Não Professor, fala. eu entrei ontem de noite na Moderna, acho que é umas 8 da noite, não tinha nada. Tu postou quando isso? Hoje de manhã? Não, eu postei anteontem e eu programei para ela abrir na data de ontem à noite para hoje. Bom, não tem problema, Eu querido. entrei ontem, ela não abriu, não tinha nada de geografia. Assim. Tá, então tá, tudo bem. Então não deu, ela não abriu. Então vamos combinar o seguinte: eu vou postar ela, tá? Até o início da tarde, ali mais ou menos, eu vou postar ela. E ela vai ficar aberta para vocês poderem realizar ela em até 2 semanas, tá, gente? E assim, como é que funciona? Deixa eu dar a única instrução que eu quero dar para vocês tomarem muito cuidado, tá? Vocês vão poder fazer essa atividade com consulta, tá? Vocês vão poder fazer essa atividade com consulta no livro ou consulta no Google, se preferir. Mas eu vou dar uma dica agora para evitar problemas, tá, gente? Prestem atenção. Perdão. A dica é a seguinte: abre o caderno, abre o livro, senta na frente do computador para abrir a atividade, ok? Lê com muita atenção a primeira pergunta, pesquisa a resposta, procura direitinho. Quando tu te sentir seguro dessa resposta, tu anota a resposta que tu vai marcar. Primeiro no caderno. Ah, eu levei meia hora para pesquisar 2 perguntas só, não consegui fazer tudo. Deixa para depois. Não clica lá na atividade e envia. Não faz isso. Deixa anotado no caderno, fecha ela e continua. Depois tu abre de novo e vai fazendo. Depois que tu terminar de anotar no caderno as respostas, de ler todas as perguntas, pesquisar, aí sim, agora eu vou fazer para enviar. Aí tu senta lá, tu abre, marca as respostas que tu quer dar e aí tu clica no enviar no final. Por que que eu estou alertando isso? Porque eu configurei essa atividade para ela ser entregue uma vez por aluno e não vai poder editar a resposta e nem ver a resposta se está certa ou não antes de eu liberar, tá? Então, se o aluno for lá, fizer o questionário de qualquer jeito, marcar qualquer uma e clicar em enviar, tá enviado. Nenhum aluno vai fazer 2 vezes sem eu conversar, sem eu saber por quê, e vou ter que passar essa situação para a coordenação da escola, que nem uma provinha. Só que ela é uma provinha muito mais fácil, porque vocês podem fazer na hora que quiser, pode fazer com consulta, pode começar a fazer um pouquinho hoje, fazer um pouquinho amanhã, tá? Então ela é uma prova mais facilitada nesse sentido, tá? Mas por favor, tomem cuidado. Eu acho melhor, eu tô dando uma sugestão para vocês irem bem. Eu acho melhor vocês fazerem ela aos poucos e anotando no caderno primeiro, não clica no enviar. E aí sim, quando tu fizer todas as perguntas, que eu não me lembro agora de cabeça quantas perguntas tem,
Mas eu vou olhar aqui agora. E aí sim, quando tu fizer todas as perguntas, aí tu vai lá e clica no enviar e clica direitinho, põe o nome lá e clica no enviar e me manda. Pode ser? Vocês entenderam? Simples, né? Tá? Assim, a mim não me importa que vocês se ajudem também, tá? Por mensagem, se quiserem conversar, se quiserem fazer uma videoconferência entre vocês e resolver a atividade juntos, o senhor não se importa. O senhor só não gostaria que vocês ficassem apenas dando resposta para os outros colar assim de qualquer jeito, que daí eu acho que não. Ué. Quem é que entrou que não é da turma? Deixa eu ver aqui. Matheus não é o mesmo da Prof. Kelly, tá? Eu acho que a Prof. Kelly, pelo visto, ela deve fazer alguma atividade no Google Formulário. É parecido, mas não é igual, tá? Essa atividade. Essa. Não foi o Matheus que perguntou. Não, calma, fui eu, calma. Não é desconhecido. Tá? Não é igual da Sora Kelly, mas é parecido, tá? Essa atividade foi o Sora que criou para vocês, tá, gente? Gente, eu tenho uma aula, outra agora. Mas assim, ó, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o Sor, tá? E até a tarde de hoje, essa atividade vai estar no LMS para vocês já poderem olhar e começar, tá bom? E eu vou deixar 2 semanas para vocês terem bastante tempo para poder ler ela. Daí na próxima aula, se alguém quiser também tirar uma dúvida, não tem problema, tá? Aí a gente segue o conteúdo e tira dúvidas. Tudo bem? Então tá. Obrigado, querido, mas a recém começou Tudo o ótimo. dia, tá me desejando boa noite. Então tá, meus queridos. Grande beijo para vocês. Então, boa manhã, bom almoço e bom final de semana. Tchau, senhor. Bom dia. Até segunda. Tchau, queridos. Bom dia. Tchau, senhor. Até mais. Tchau, queridos. Até mais.